Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área, dia 27 de dezembro de 2022, próximo do final do ano, e temos informações para debatermos aqui no canal Deco SRN, dentre elas a situação do jogador Gerson, também sobre a final da Supercopa do Brasil, se já tem um local ou não, vocês saberão agora. Também falaremos sobre a questão da provocação que o Brás fez ao Real Madrid, né? Ele explica aquela provocação, aquela brincadeira logo depois do título da Libertadores. Falaremos também sobre a questão de um reforço que o Marcos Braz disse que vai anunciar, deve anunciar no início de janeiro. E falaremos também sobre o Mário Monteiro, né, o preparador físico do Flamengo, que está de volta ao clube. Então, você que está chegando a primeira vez aqui no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. Lembrar vocês, quando chegarmos à marca de 300 mil inscritos, estaremos sorteando um manto sagrado. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar o giro de informações falando sobre a Libertadores de 2023, e tem dois países que entraram na disputa para sediar a final da Copa Libertadores, da Taça Libertadores da América de 2023. São elas os países Colômbia e Argentina, tá? Então, são os dois países que têm o interesse de sediar a final da Taça Libertadores da América, ok? A Conmebol já deve fazer essa escolha logo em janeiro de 2023. Informação trazida pelo jornalista Sérgio do Bocage, ok? Vamos lá então falar sobre a questão, né, de uma situação, como é que eu posso falar, né, que causou, né, um debate, principalmente entre torcedores rubro-negros contra a imprensa, tá? De um modo geral, principalmente a imprensa de São Paulo. O programa de TV coloca a temporada do Flamengo a nível de Cuiabá e Botafogo. Torcedores se irritam, né? O Carlos Eduardo Lino, perguntado no Seleção Esporte TV, né, e ranqueando os times, quem foi bem, quem esteve acima da média, e jornalistas colocaram o Flamengo quase à altura, né, do ano de 2022, a clubes quase rebaixados, o que indignou bastante o torcedor rubro-negro, né? Os comentaristas colocaram nas primeiras colocações quem brilhou na competição: Palmeiras e Cruzeiro, campeões da Série A e B, respectivamente. Na prateleira de baixo, foi bem Cuiabá, Goiás, Botafogo, América Mineiro, São Paulo, Fortaleza, Atlético Paranaense e então o Flamengo. Em seguida, Corinthians, Fluminense e Internacional completaram a lista, né? O quadro em questão irritou flamenguistas por toda a internet e tivemos comentários como: só ganhamos isso, né? Acho que foi pouco. Zero credibilidade, kkk, isso é uma piada, imagina quando formal. Foram feitos colocações por torcedores nas redes sociais, né? A situação chegou a entrar no tópico dos assuntos mais falados no Brasil nas redes sociais, né? Para você ver a que ponto está chegando o nosso jornalismo, né? As pessoas já não escondem mais a torcida. Enfim, cara, é uma coisa assim que beira, na minha visão, o antiprofissionalismo, tá? O antiprofissionalismo. Falar aqui do jogador Mateuzinho, né? Que não teve um ano muito bom, apesar dos títulos do Flamengo em 2023. Ele falando que está entrando focado e brigando por vaga no time titular. Ele falou assim: a gente tem muitos campeonatos, vamos em busca do Mundial, Supercopa, Recopa, de todos. Estou bem focado, declarou Mateuzinho. Vale destacar que após o Mengão não renovar o contrato com o Rodinei, a lateral direita do Flamengo segue aberto. Diante disso, o cria do Ninho aparece como uma boa opção
para a posição, tá? Eu discordo. Na minha visão, eu emprestaria o Mateuzinho para ganhar mais experiência, tá? Se tiver uma boa proposta, eu até o venderia, tá? Opinião pessoal minha. Falar agora aqui sobre a questão do Bruno Henrique. Bruno Henrique destaca avanço em recuperação de cirurgia no joelho. A cada dia estou melhor, né? Ele diz assim: estou super bem, a cada dia estou melhor. Um passo de cada vez, já está meio avançada a recuperação. Espero logo poder voltar, destacou o Bruno Henrique em entrevista à Flá TV. Né? O atacante, assim como o meia Daniel Cabral, são os únicos jogadores do elenco do Flamengo lesionados. Ambos irão continuar o tratamento no CT Ninho do Urubu. A expectativa do departamento médico do clube é que o Bruno Henrique volte entre o final de abril de 2023 e final de junho de 2023. Tá aí a previsão relacionada ao Bruno Henrique, ok? Vamos lá então falar também agora sobre a questão aqui do Flamengo se reapresentando, né, no Ninho do Urubu, sem perdas, mas também sem reforços, né? E até o Marcos Braz falou sobre a situação, né? O torcedor do Flamengo ficou um pouquinho apreensivo, né, com as informações. O Marcos Braz falando que o Flamengo deverá apresentar um jogador em janeiro, um novo reforço, né? E falou da situação também do Gerson, né? Dizendo que a situação do Gerson é uma situação difícil, né? O jogador quer muito vir para o Flamengo, o Flamengo fará todos os esforços, aquele blá 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 de sempre, que a gente sabe que a única coisa que está pegando é a questão do Olympique de Marseille, que está aí num momento irredutível na questão dos valores. Porém, devido à falta de propostas ao Gerson, né? O Gerson que só vem treinando separadamente devido à questão do treinador Tudor, o Tudor não querer mais contar com o jogador Gerson. Então, meus amigos, o que acaba acontecendo, né? O jogador, cada dia que passa, está sendo mais desvalorizado, ok? Então, a questão dos reforços. Gerson, o Flamengo vai tentar aí, né? Quem sabe resolver logo essa situação. E a questão do Rossi, que deverá ser esse reforço que o Flamengo já tem um pré-contrato para assinar dia 2 de janeiro. E aí, posterior à assinatura desse contrato, vai tentar negociar com o Boca Juniors a liberação do atleta Rossi, tá? Só para recapitular aqui para vocês sobre o elenco do Flamengo, né, que é praticamente o mesmo que terminou a temporada 2022. A ausência ao lateral direito Rodinei, que foi para o Olympiacos da Grécia. O Flamengo acertou as renovações de contrato do Davi Luiz, do Léo Pereira, dos laterais Felipe Luiz e Varela, tá? A diretoria também comprou o lateral esquerdo, o Ayrton Lucas, a questão do Gerson, que a gente já comentou, né? E o Arrascaeta e o Varela, que irão se reapresentar dia 2 de janeiro, e o Pedro e também o Everton Ribeiro dia 4, tá? A comissão técnica do Rui Vitória, 2 analistas, o Rui Quinta, que é um dos auxiliares, e o Mário Monteiro, já se apresentaram. O Luiz Miguel e o próprio Vitor Pereira só irão se apresentar ao Flamengo no dia 2 de janeiro, tá? O Flamengo terá aí um mês para se preparar para o Mundial. Lembrando que a estreia do Flamengo é dia 12 de janeiro contra o Audax no Maracanã, tá? A Recopa Sul-Americana confirmada para os dias 21 em Quito e 28 no Maracanã, tá? Contra o Del Valle. Supercopa do Brasil 28 de janeiro. E também no Mundial Interclubes do dia 1º ao dia 11. Lembrando a vocês que o Flamengo só deverá estrear no dia 7 de fevereiro, tá? O Flamengo passando da semifinal enfrentará
o finalista, né, no dia 11. Teremos a final no dia 11, tá bom? Então tá aí o cronograma, tá? Questão da lista do Mundial Interclubes, tá? A FIFA, né? A FIFA, ela já limitou o número de inscritos para 23 inscritos, tá? E lembrar vocês também que a lista definitiva tem que ser mandada até o dia 25 de janeiro, tá? Com 23 nomes, então, pessoal. Então, só para a galera que queria saber quantos inscritos e tá aí, ok? Só falar aqui também sobre a questão da Supercopa do Brasil, né? Que ainda não tem data, cara. E tem um mês para a final, né, cara? Até agora a CBF ainda não acertou ainda com os clubes aonde será a final da Supercopa. A informação é que nenhuma decisão é esperada nos clubes antes da virada do ano. A decisão será tomada com a participação dos dois clubes, tá? A tendência é que o jogo será disputado em território nacional, como acontece desde 2020, entre outras razões, porque a derrocada da seleção da Copa do Mundo tirou o valor da partida. Uma Supercopa de um país campeão do mundo teria muito mais atratividade como produto, né? Então tá aí, sem local definido até o momento, ok? Sobre a questão da provocação, né, do Marcos Braz ao Real Madrid, né, ele explica, tá? Ele falou assim que ele está sempre confiante, aquilo tudo foi dentro de um contexto, dentro de um vestiário, dentro de uma comemoração de uma Libertadores da América. Ele diz, a gente não é nenhuma criança, sabe do tamanho da dificuldade. A gente não está aqui para enganar ninguém, mas a gente confia no grupo que tem, um grupo de altíssimo nível, e por ser um campeonato curto, acho que aumentam as chances. O Flamengo tem chance sim, confirmou Marcos Braz, tá? Falar aqui também que jogadores colocaram Dorival Júnior e Vitor Pereira dentre os melhores do futebol brasileiro, tá? Então, segundo jogadores, né? Alguns jogadores, em uma pesquisa recente, a lista ficou o seguinte: o Abel Ferreira foi considerado o melhor treinador, o segundo o Dorival Júnior, do Flamengo na época, né? O terceiro o Juan Pablo Vojvoda e o quarto o Vitor Pereira, tá? O pesquisão foi realizado pelo UOL e 26 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro responderam de forma anônima quais foram os melhores treinadores do torneio nacional da temporada que passou. Abel Ferreira, o vencedor, teve 50% dos votos e aparece em primeiro lugar. O comandante português é seguido por Dorival, que mesmo vencendo a Libertadores, terminou a competição nacional de pontos corridos na 5ª colocação. Tá? O terceiro, o Vojvoda, e o quarto, o Vitor Pereira. Tá? Falar aqui também sobre a questão da CBF, né? Mudar critério de classificação para a Copa do Brasil de 2024. A principal delas é que a entidade irá acabar com as vagas, né, para a competição via ranking da CBF, tá? Ranking nacional de clubes. Com a nova medida, 80 das 92 equipes que irão disputar a competição sairão de competições estaduais, ou seja, através do ranking das federações. Okay? Só uma curiosidade mesmo em relação à questão aí da Copa do Brasil, tá? Falar aqui também sobre o Mário Monteiro, né, que revelou ter aconselhado o Vitor Pereira a aceitar o Flamengo. Dei as melhores referências ao Vitor, tá? Então, palavras aqui do Mário Monteiro, ao GE, né? Estabelecemos contato nessa viagem ao Brasil para conversar sobre o futebol brasileiro e nunca mais paramos de nos falar. Nasceu uma relação, nos encontramos em São Paulo e sempre conversamos sobre futebol e experiências de vida. Mandei fotos de minhas viagens com minha filha, até que um dia ele me perguntou se podia me ligar para falar sobre um assunto.
Logo em seguida, Monteiro afirmou que Vitor Pereira ainda estava um pouco indeciso sobre sua decisão, todavia o treinador fez uma promessa: caso eu vá para o Flamengo, vou te levar. E isso se confirmou na prática. Pela primeira vez, Mário Monteiro irá trabalhar em uma comissão técnica que não é de Jorge Jesus, de agora em diante fará parte do quadro fixo do Mengão dos funcionários. 10 melhores referências possíveis. Ele estava um pouco indeciso e falei sobre o clube, sobre a cidade, a torcida. No fim desta conversa, ele disse: se eu for, faço questão que você me acompanhe. Lembrou, tá? E o final, todos nós sabemos, tá? Para quem falou que foi tudo premeditado, não foi não, né, gente? Aí tá a prova, o Mário Monteiro falando aí que o Vitor Pereira estava na dúvida se viria ou não, tá? Então, para resumir aí, nosso vídeo aí, para a galera que chegou agora há pouco, ou assistiu pouco o vídeo, né? O Flamengo, o Marcos Braz estipulando data de novo reforço, logo na primeira semana de janeiro, ao impasse da CBF em relação ao local da Supercopa do Brasil, Mário Monteiro fazendo a revelação sobre Vitor Pereira, tá? E é isso, os assuntos mais importantes, além do Gerson, lógico, que o Flamengo espera alguma coisa ainda nessa semana, vamos aguardar. Falou? É isso aí, galera. Gostaria de agradecer muito a vocês, muito obrigado a todos. Mais tarde tem resenha às 2 horas, né? E eu tô aí partindo de férias, mas continuarei fazendo conteúdos aqui no canal da EcoCRN. Eu, Patrick Cohen e Marquinhos Gameplay Hero, tá? O Marcos Martins, tá? Então conta aí com a audiência e com a inscrição de vocês. Estamos próximos aí de chegar à marca de 297 mil. Então vamos embora, então. Fiquem com Deus, estamos juntos. Saudações rubro-negras. Se inscrevam no canal, deixa o like. Abraços. Fui.